Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e agora no Espaço Crescer, o espaço terapêutico multidisciplinar, para conversar com a psicóloga Isabela Bezerra, que muito tem contribuído com o nosso programa. E agora falando dos 2 anos desse espaço, para a gente conhecer um pouco mais exatamente sobre o que acontece aqui. A gente já teve a oportunidade de conversar com ela, falando sobre vários aspectos da psicologia infantil, mas aqui as pessoas vêm com diversas situações. Primeiro, parabéns pelos 2 anos de história, né? O que as pessoas mais buscam quando pretendem vir a um espaço como esse? Porque a psicologia é ampla, né? A gente já falou de vários aspectos da psicologia nos seus detalhes, mas quais são as questões mais comuns que a gente consegue perceber no dia a dia que acabam chegando aqui? Então, nós temos um espaço criado desde os atendimentos infantis até a terceira idade. Nós atendemos também idosos. E aí, dos mais diversos transtornos, das mais diversas patologias, chegam em busca. Trabalhamos desde a avaliação até a reabilitação. Então, a ideia realmente do espaço foi criar, até pela minha prática profissional, um lugar que promovesse não só o atendimento psicológico, né, mas o acolhimento da família dentro das suas reais necessidades. Tanto é que a gente tem como missão, e eu pensei na missão do Espaço Crescer, justamente enquanto promover saúde e bem-estar. Quando a gente fala família e quando a senhora se refere a este aspecto, é difícil você cuidar de pessoas quando não tem um envolvimento dessa família? Em que proporção? Dificulta bastante, principalmente quando a gente vai trabalhar com crianças. Às vezes eu até brinco que quem for trabalhar com criança precisa ter a certeza que vai se deparar com a família. Porque às vezes, enquanto profissional, a gente diz assim, eu vou focar o trabalho na criança. Mas essa criança, ela tem um contexto social, ela tem quem introjeta para essa criança os seus valores, os seus princípios, quem promove o seu bom desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Então, a gente até brinca, não esqueçam, existe uma família. Antes de qualquer intervenção, antes de pensar no prognóstico dessa criança, no planejamento terapêutico, pensa, conhece a família. Porque é a família que tem o empoderamento, é a família quem dá continuidade. O tempo da terapia, na maioria das vezes, são sessões semanais de 50 minutos a 1 hora. E o restante dos dias da semana, quem acompanha esse cliente, essa criança? A família. Então a gente faz o trabalho em conjunto, inclusive na maioria das vezes não só com a família, mas com a escola também. Essa semana, em função dos 2 anos até do seu espaço, vocês promoveram algumas oficinas. O que ocorreu? Então, nós tivemos no primeiro dia, que foi na segunda-feira, um evento voltado para um público aberto, foi gratuito, né? E aí falando sobre promoção de saúde e qualidade de vida. Até para que as pessoas parem um pouco e pensassem sobre isso. Então houve contação de histórias, vivências, sempre trazendo mais de uma área sobre o mesmo tema. Então na segunda-feira nós tivemos uma psicopedagoga e uma psicóloga falando sobre o mesmo tema, de uma forma bem interativa, bem dinâmica, para que esclarecesse as dúvidas das pessoas, que essa é a nossa ideia. Que a gente acredita que conhecendo mais, a gente busca mais a mudança e efetivamente ela pode ocorrer. No segundo dia tivemos um grande talk show, onde falando sobre limites e esse equilíbrio que os pais tanto questionam. Então foi bem voltado para pais e filhos, em busca do equilíbrio, do amor e dos limites. E aí tivemos a participação de fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicólogo e também psicopedagogo, junto com o público, né? E no último dia foi um dia só de oficinas, só de vivências, voltado para todo o público, trazendo os temas que foram realizados nos 2 dias anteriores à tona, de uma forma mais prática.
também trabalhando dentro de uma modalidade mais interativa. A senhora falou de um aspecto que é importante, estabelecer limites, principalmente nesse... eu ouço muitos pais comentarem, olha, aproveita essa fase das crianças, porque depois que crescem, então chega naquela fase da pré-adolescência, depois vem a adolescência e vem as vontades e vem aquela dificuldade do domínio. O que a gente pode trazer, pelo menos como dica, do estabelecer desses limites? Então, de um modo geral, é claro que cada caso é um caso, né? Sim, mas cuidar de aplicar esses limites desde bebê. Porque as birras, o limite, o sim e o não, a gente introjeta ainda na formação cognitiva e emocional do pequeno serzinho, né? Então, quando pensa em fazer aquela birra, intervenção imediata, olhar nos olhos da criança, ficar à altura dessa criança, a sua imposição de voz, necessariamente você não precisa gritar, não precisa falar muitas vezes, mas que sejam frases curtas, objetivas e mostrando aquilo que de fato você quer intervir. Agora não pode. E repetir esse comportamento de uma forma que você reforce aquilo que você quer deixar claro para essa criança. Tá, agora tem muita discussão acerca do que a gente chama de até onde vai essa autoridade, quer dizer, até mesmo as novas regras, a legislação vem trazendo aí uma série de imposições para dizer o pai não pode isso, a mãe não pode aquilo, porque senão vai se caracterizar um crime. Ou seja, você não pode usar de violência contra a criança. Mas no sentido do comportamento, quando é que essa autoridade ela pode ser colocada em prática sem infringir algumas regras? Evenilson, eu sempre digo também no consultório aos clientes, se a gente faz a intervenção devida durante a formação dessa criança, não precisa usar a autoridade onde você corra o risco de infringir. A criança, ela compreende, não adianta a gente pensar, eu vou bater, como muitos casos a gente tinha na cultura antigamente. Eu vou bater, eu vou disciplinar, eu vou colocar de castigo uma criança de 1 ano e meio de idade. Essa criança, ela não tem ainda a condição de compreensão dessa devida intervenção e que ela não é devida por todos esses fatores. Bom, eu quero agradecer muito à psicóloga Isabela Bezerra por nos ter recebido aqui no seu Espaço Crescer. Aliás, um espaço muito bonito, muito arejado, muito amplo mesmo e que naturalmente tem recebido essas pessoas para ajudarem, né? Como já disse a doutora Isabela, não é apenas um espaço para receber clientes apenas, mas para poder cuidar de pessoas, poder estar tratando das mais diversas questões que envolvem o comportamento, porque não apenas no sentido psicológico, mas da lida, né, do dia a dia, para a gente ter qualidade de vida. E quem não quer ter qualidade de vida, né? Obrigado mais uma vez, viu, Isabela? Eu que agradeço. O nosso Inclusão e Saúde de hoje fica por aqui, mais uma vez agradecendo a você pela companhia, pela audiência e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAE de Aracaju.